Saudações, meus amigos e minhas amigas, seguidores do Falando Verdades. Aqui quem está falando é o Victor Ventura. E hoje o nosso vídeo vai tratar sobre os novos números do comércio Estados Unidos-Brasil e o que essa parceria Donald Trump e Bolsonaro trouxe de fato para o Brasil. Os números são recentes do que seria o saldo da balança comercial entre os dois países e, bem, de antemão, posso avisar que os números são péssimos para o Brasil e ótimos, claro, para o Trump, ou seja, estamos perdendo com essa parceria. Mas antes da gente prosseguir, deixa seu like, faz sua inscrição no nosso canal, que isso é muito importante para que a gente continue nosso trabalho, para que a gente faça o nosso debate e produza cada vez mais conteúdo de qualidade, com fontes, para que você possa analisar e desenvolver mais seu debate político, para convencer o vizinho, para debater com o bolsominion, enfim, é isso, gente. Antes de qualquer coisa, antes de começar a pensar essa relação Estados Unidos-Brasil, a gente tem que entender o que está acontecendo no cenário internacional. No cenário internacional está havendo uma verdadeira guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Ambos disputam o posto de hegemonia mundial, o posto da primeira economia mundial, que muito em breve deve ser da China, e também há uma disputa tecnológica da base de dados, das redes sociais, em que está à frente disso o TikTok, está à frente disso o WeChat, que é o famoso WhatsApp chinês, só que com mais funcionalidades, e também a Alibaba, que é a versão chinesa, entre aspas, da Amazon. Então, devido a isso e devido a uma corrosão maior da economia americana ao longo do tempo, uma divisão interna de apoiadores de Trump, quem é contra, uma divisão essa que sempre existiu desde os tempos da Guerra do Vietnã, mas agora está se acentuando cada vez mais. E observamos cenários muito parecidos com o que aconteceu com a União Soviética durante a sua dissolução. Conflitos internos, economia desabando, um caos político enorme. E o que pode piorar ainda mais com essa eleição, com Trump dizendo que não vai aceitar de maneira pacífica o resultado das eleições. As eleições lá estão muito nubladas, não se sabe bem quem pode ganhar essa eleição. Pode ser o Biden, pode ser o Trump. O Trump tem um apelo muito grande entre os trabalhadores sem estudos, entre aspas, americanos, parcela de uma classe média, saudosista de um passado hegemônico norte-americano. E Trump já disse, né? America first, primeiro América acima de qualquer outra coisa. Então, baseado nessa política, o Trump faz a sua política para o resto do mundo. E claro, não poderia ser diferente aqui para o Brasil. Os números que saíram hoje em recente matéria do jornal El País mostram que as exportações do Brasil para os Estados Unidos caíram 32% dentro de apenas 8 meses. A gente tem que entender que a gente está no meio de uma pandemia, isso é verdade. Que o comércio mundial, de maneira geral, foi afetado. Porém, chama atenção bastante que o déficit na balança comercial do Brasil com os Estados Unidos é de 3 bilhões de dólares. Ou seja, os Estados Unidos mandou mais produto para cá do que o Brasil mandou produto para lá. Os números são o seguinte: em janeiro de 2020, o Brasil exportou cerca de 19,8 bilhões, o saldo. No entanto, agora, esse saldo diminuiu bastante para 13,4 bilhões. Porém, na mesma matéria, o El País cita que o comércio com a China, a tão criticada China, foi que segurou o comércio do Brasil, que houve um incremento de 6% no comércio entre Brasil e China. Tudo isso devido ao agronegócio, à necessidade dos chineses em depender de commodities brasileiras, principalmente do agronegócio. Vamos a título de comparação. Bolsonaro, que puxa tanto o saco do Trump, né, da política norte-americana, as exportações
do Brasil para os Estados Unidos foram cerca de, saldo comercial, estou dizendo assim, 29,8 bilhões. Esses 29,8 bilhões é o saldo comercial entre os países, é o total de comércio entre eles. Isso dá um total de 164 bilhões de reais. Porém, o comércio entre o Brasil e a China, o saldo do comércio entre o Brasil e a China é de cerca de 69,1 bilhões. É mais que o dobro do comércio entre Brasil e Estados Unidos. O total de comércio com a China, desses 69 bilhões de dólares, dá 380 bilhões de reais. Ou seja, o comércio com a China tem rendido mais frutos ao Brasil do que a parceria quase que submissa entre Brasil e Estados Unidos. Tem um outro dado também que chama bastante atenção, é que houve uma redução de 80% na venda de aço brasileiro para os Estados Unidos. Além disso, o Bolsonaro beneficiou produtores americanos de álcool zerando o imposto sobre importação de álcool americano, o que afeta diretamente produtores nacionais de álcool de cana-de-açúcar, enfim. Além disso, o Bolsonaro também tirou o direito ou não, a obrigação de que os turistas americanos que viessem ao Brasil tivessem necessidade de fazer um visto. Porém, a medida não foi recíproca para com os brasileiros que vão para os Estados Unidos. Então, nessa parceria, quem está ganhando é o Trump. O Brasil, ao contrário, está comprando briga dos americanos com outros países, está perdendo comércio, relevância internacional, saindo cada vez mais queimado no plano internacional ao seguir essas teorias conspiratórias de dizer que o índio queima a floresta, de dizer que o coronavírus é vírus chinês, e toda essa baboseira da extrema-direita que é para justificar a incompetência deles e para tirar o foco. Então, esse é o nosso breve resumo. A gente está deixando aqui embaixo todos os links do que a gente falou para que você mesmo pesquise e incremente seu conhecimento. É isso, gente, um vídeo curto, explicativo, para que a informação circule e que a gente possa fazer o debate político de maneira qualificada. É isso, pessoal. Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal para que a gente produza cada vez mais vídeos nessa linha e que a gente venha seguindo esse trabalho.